Olá, meus amigos paroquianos, um bom dia, um bom amanhecer. Hoje, neste sábado, último dia do mês de agosto, finalizamos este mês vocacional. E a palavra de hoje é sobre os talentos. O grande ensinamento de hoje é a relação das seriedades divinas. O Senhor Deus confia a mim e a você os talentos. Deus nos capacita para multiplicar os nossos talentos. Como que a gente vai viver essa realidade, né? Dois deles, que recebem 10, outro recebe 5, outro recebe um talento, enfim, independentemente de quantos talentos nós recebemos. O grande segredo de nossa vida nessa alma hoje é o seguinte: o Senhor Deus, Ele confia que você tenha capacidade. Se você recebeu 5, 10 ou um talento, a tua missão é fazer com que a capacidade que você tenha de multiplicar esse talento. De 10 mais 10, de 5 mais 5, de 1 mais 1. Ou seja, Deus nos dá essa capacidade. Agora, às vezes nós temos o medo de enfrentar, E nós vivemos uma paresia, ou seja, nós precisamos viver no momento de crescer as coisas, de ver o reino de Deus crescer. O padre sozinho na comunidade não faz nada. Eu dependo de colocar a minha vida, a minha história, os meus talentos em serviço da comunidade. E tudo isso eu faço com muito amor para todos e com todos. Os dons que eu recebi, os dons que eu ofereço, sem querer nada em troca. E o reino de Deus é saber que começa pequeno, como um grão de mostarda, começa com um pequeno talento. Não adianta você querer começar as coisas grandes na vida. Precisamos começar pequeno, pé no chão, Depois a gente vai crescendo naturalmente, a gente vai se expandindo naturalmente. E a nossa parcela não é ter medo de anunciar, não é ter medo de agir, não é ter medo de confiar, mas é saber que nós precisamos enfrentar os medos, mas enfrentar com segurança, sabendo que Deus nos dá essa força. A confiança que vem da palavra de Deus para produzir frutos. Por isso que eles receberam esses talentos e fizeram produzir muitos frutos. Nós não podemos deixar minguar, precisamos dar frutos, Agora, que em nossa vida não seja assim. Nossa vida tem que ser dons recebidos, mas que são dons que produzem muitos frutos. Não com aquele que por medo enterrou o talento. Enterrou o seu talento, Então, nós colocamos muitas vezes condições, medos, inseguranças, não vai dar certo, não, eu estou aprendendo esses últimos dias agora, que se nós não metermos a cara, perdão da palavra, não meter a cara e não fazer, não arriscar, não dar um passo a mais na nossa vida, de nada adianta. De nada adianta. Mesmo que você não tenha condições, mas se você tem coragem, tem fé, se você consegue, se você coloca os seus dons, segue avante. Mas o importante é a gente começar a produzir os frutos. O importante é a gente começar a acreditar que a gente conseguirá dar bons frutos. É arriscar, Claro, com o pé no chão, é naturalmente importante isso, Mas é lançar a semente e saber esperar, é saber cuidar, E a gente está em um ambiente muito ateu, um ambiente que não crê em Deus, um ambiente que não tem fé, que as coisas estão mudando. Padre, porque não é mais assim, o tempo mudou. Tudo bem, o tempo está mudando, mas as coisas de Deus não vão mudar. Não tem como mudar aquilo que é sagrado. Pessoas estão deixando as coisas de Deus para fazer outras coisas, estão deixando seu compromisso com Deus para compromissos mundanos. Tá tudo bem, cada um é livre, mas a hora que chegar o seu dia de você lançar e apresentar os frutos dados dos teus talentos que você recebeu, aí que o bicho pega. Porque enquanto tá tudo bem na nossa vida, beleza, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, beleza. Mas quando chegar o dia em que eu e você, diante do Senhor Deus, teremos que apresentar os frutos dos dons que nós recebemos. E daí? Aí a gente vai ter que dar uma parada e dizer: o que eu fiz com aquilo que o Senhor Deus me confiou? O que eu fiz? É importante isso. Então, lançamos a pequena semente, confiamos e Deus fará o melhor. Então, depositar o quê? Depositar o meu melhor. Não temos que guardar os talentos. Não é guardar os talentos. É fazer o quê?
é fazer acontecer uma graça na nossa vida, multiplicar os talentos, né? O Senhor diz na parábola, né? Depois de apresentar os talentos, aquele que recebeu um talento enterrou por causa do medo, e depois, o patrão fica indignado, por que você não colocou no banco? Então eu receberia com juros. Olha só, muitas vezes nós lançamos fora a oportunidade que Deus nos dá. Nós lançamos fora os dons que Deus nos dá. Então, que a nossa atitude seja com a alegria de quem lança semente, que produza fruto. O fruto é desejado para a salvação. Abraçamos o nosso coração, abramos o nosso coração para a salvação, mas a salvação nos alcança, sim, mas eu preciso também fazer a minha parte. O Senhor Deus me confiou os talentos. Agora, eu preciso depois entregar para Ele os frutos, né? Qual foi o rendimento desses talentos? É importante isso para a gente. Então, que nós saibamos cultivar a nossa vida. Não deixe de dar o seu melhor. Se o Senhor Deus te deu um dom, use para o bem da igreja, use para o bem da comunidade, use para o bem da salvação, use para fazer o bem para as pessoas. Não para enriquecer, engrandecer e ser melhor. Use para fazer o bem. Seus talentos têm uma função, fazer o bem. Esse é o nosso ideal. Deus abençoe você. Um bom e abençoado dia.